Alô, jovem do meu Brasil! Aqui é o professor Guilherme Nogueira, também conhecido como professor Guilherme Panda. Eu sou especialista em matemática para o Enem, especialmente em matemática estudada por habilidades, e eu vim aqui te mostrar como é diferente a gente olhar para uma questão partindo do pressuposto do conteúdo e partindo do pressuposto da habilidade. Como essas coisas trazem níveis de dificuldade diferentes na hora que a gente vai trabalhar. E acaba ficando menos burocrático quando a gente entende qual é a habilidade que a questão está cobrando, ao invés de simplesmente rotular ela pelo conteúdo. Tá? A primeira coisa que a maioria dos alunos faz é olhar para uma questão e dizer: bom, essa aqui é uma questão de funções. Ah, essa aqui é uma questão de semelhança. Ah, isso aqui é uma questão de trigonometria. A gente está treinado, quando a gente faz estudo para vestibular, a rotular a questão pelo assunto para poder lembrar das coisas que a gente tem que lembrar, dado que a gente não desenvolve nenhum raciocínio, a gente só decora um monte de coisa, tá certo? Então, quando um aluno olha essa questão aqui, ele pensa o seguinte: em um município foi realizado um levantamento relativo aos números de médico obtendo-se os dados. Aí o aluno vê o seguinte: bom, daqui para cá aumentou 25. Aumentou 25 em 5 anos. Daqui para cá aumentou 10 anos, ou seja, o dobro, e aumentou 50. Ó, então se eu for contar por ano, isso aqui é uma PA. Então todo aluno vem aqui e fala: isso é uma progressão aritmética. Só que a progressão aritmética tem um tratamento matemático específico. Então tu vai ter que saber termo geral, tu vai ter que botar aqui AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tem que lembrar de todas essas coisinhas e ir colocando essas coisas. Vou chamar o meu A1 de 1980. Como é que eu vou fazer para chegar onde o exercício quer? E o exercício está dizendo que vai seguir esse crescimento linear no período observado e qual é a previsão do número de médicos para 2040. Uma das habilidades do Enem é identificar padrões numéricos. Então tu não precisa dar tratamento de PA aqui, tu só precisa ver que a tendência linear, e isso é uma coisa que a gente tem que estudar. O que significa tendência linear? Significa que no mesmo tempo eu tenho a mesma variação, certo? Agora pensa comigo. De 1980 para 2010 aumentaram 30 anos, certo? Nesses 30 anos aumentou 150 o número de médicos aqui, certo? Se o exercício quer chegar em 2040, tu precisa enxergar que de 2010 para 2040 eu tenho a mesma variação de 30 anos. Então, compreender o que é falar sobre variação linear é compreender que se passar mais 30 anos vai ter que aumentar mais 150. Tá certo? Então nós vamos pegar 287 e nós vamos aumentar 150 também. Isso vai dar 300, 437. E aí está na letra C. A gente não vai fazer fórmula de PA, a gente vai simplesmente observar qual é o crescimento linear e como a gente consegue chegar no valor dessa expressão. Ah, professor, isso é sorte. Se não fosse 2040, não dá para fazer um raciocínio tão simples. E eu tenho respondido essa pergunta há muito tempo para muitos alunos, até eles mesmos se convencerem. Se não fosse 2040, não seria esse o raciocínio. Então, o que faz a questão ter um certo raciocínio não é só a estrutura e o assunto dela. O que faz uma questão ter um certo raciocínio é também a escolha dos números que foram colocados na questão para transformar ela numa questão dessa habilidade, que especificamente é a habilidade 2. Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. A gente identifica o padrão de que a cada 30 anos está aumentando 150. Beleza? Espero que tu tenha entendido, espero que tenha esclarecido algumas coisas para ti e espero que tenha acendido uma luz de que estudar por habilidade é direcionar todo esse esforço que tu está tendo para estudar matemática para o lado errado, mas direcionar ele para o lado certo, para o lado que vai ser mais efetivo e vai converter mais acertos e, portanto, mais tri para ti. Ok?
Um abraço e até mais.